Bom dia, povo de Deus. É isso aí, lição da Escola Sabatina, parte de segunda-feira, dia de poder. Hoje a gente vai aprender sobre Jesus e a lei. Jesus e a lei têm tudo em comum, porque a gente vê em Romanos capítulo 10, verso 4, o fim da lei é Cristo. E a gente vai analisar, algumas pessoas pegam esse texto de Romanos capítulo 10, verso 4, para dizer que Jesus ali encerrou a lei ou aboliu a lei quando ele veio aqui à Terra. A gente vai analisar que essa lei, ela tem de caráter universal e é uma importância incrível, porque ela representa o caráter de Deus. Tudo que Deus pensa e acha sobre o ser humano, sobre ele mesmo, está registrado na lei. Lá em Romanos, quando a gente vê, Romanos capítulo 10, verso 4, diz que o fim da lei é Cristo. Não quer dizer que você agora pode fazer o que bem entender que a lei foi abolida. Não. O fim da lei é Cristo, que quando você passa a observar a lei de Deus, os 10 mandamentos de Deus, ela te conduz até o ser extraordinário chamado Jesus. Então, quer ter um encontro com Jesus, passa a estudar Êxodo capítulo 20, que fala sobre os 10 mandamentos, o caráter de Deus, e aí você vai ter um encontro real com aquele que criou a lei, pois é o caráter e a imagem de Cristo também ali representado na lei. Hoje a gente vai analisar em Mateus capítulo 5, verso 17 ao 20, as primeiras palavras do ministério de Jesus ali, o primeiro sermão que ele deu, ele fala sobre as bem-aventuranças e também logo mais à frente ele vai falar sobre a lei. E Mateus capítulo 5, verso 17 ao 20, ele diz lá que ele não veio revogar a lei nem os profetas, ele veio cumprir. E ele até diz assim: até que o céu e a terra passam, nenhum i ou um tio jamais será tirado da lei. E uma pergunta: o céu permanece, a terra permanece, a lei de Deus também ela é eterna. Por isso que Jesus falou isso. E a pergunta é: o que Jesus disse nesse contexto que a gente acabou de ver? Ele deixou bem claro no seu ministério, assim quando ele começou ali com seus 30 anos de idade, que ele não veio abolir a lei de forma alguma. Já imaginou o Filho de Deus chegar aqui e confrontar com o caráter do seu Pai? O Pai falando ali sobre o amor para com o próximo, o relacionamento do ser humano para com Deus, e Jesus agora chegar e abolir tudo isso que Deus fez, ele não estaria em harmonia com o Pai. Então ele já deixou bem claro no seu ministério: eu não vim para destruir a lei, ou seja, eu vim para cumprir ela, observar e guardá-la, porque ele mesmo falou: aqueles que guardam os meus mandamentos permanecem no meu amor, assim como eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai e no seu amor permaneço. Então foi isso que Jesus ia falar para cada um de nós. Só que mais à frente, no livro de Mateus, capítulo 22, verso 29, está uma conversa ali com os intérpretes da lei, os caras conhecedores da lei também, e Jesus diz assim: vocês erram, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Hoje o ser humano ele costuma praticar várias séries de erros, cometer erros gravíssimos em sua vida, mas eles têm que entender que eles só fazem isso quando eles não conhecem a palavra de Deus, pois o próprio Jesus falou: vocês erram, não conhecendo a palavra, nem o poder de Deus. Precisamos estudar esse livro, ele é um manual extraordinário para a nossa vida, e devemos colocar em mente e em nosso coração que os 10 mandamentos é o caráter de Deus e devemos se assemelhar, ficar à imagem e semelhança de Cristo no caráter ali representado por ele. A gente vai analisar hoje também algo interessante que Jesus falou em Mateus capítulo 22, verso 33 ao 40. Jesus ali ele começa dizendo assim, que os 10 mandamentos resumiu em 2. Ele diz: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Algumas pessoas também pegam esse texto para dizer que Jesus aboliu a lei de Deus ali dada em Êxodo capítulo 20, do 3 ao 17. Mas, se você analisar bem, Jesus de forma alguma ali ele aboliu, porque Jesus não ia recitar todos os 10 mandamentos. Logo antes também ele fala um pouco sobre esses mandamentos. E Jesus ele resume, porque no Monte Sinai foram dadas 2 tábuas de pedras a Moisés, e Êxodo fala, capítulo 31, fala que foi escrita com o dedo de Deus. Então ali no Monte Sinai foram dadas 2 tábuas de pedra. O que é que estavam nessas tábuas de pedra? Lá estava registrada o amor do próximo para com Deus. Nas 2 primeiras tábuas de pedra está ali registrado no livro do Êxodo, capítulo 20, verso 3 ao 11, fala do amor
do ser humano para com Deus ali. A observância ali, não ter outros deuses diante de mim, não fazer para ti imagem de escultura, não dizer o nome do Senhor teu Deus em vão, lembra-te do dia de sábado para te santificar. Na primeira tábua, ela continha quatro mandamentos, que era uma ligação divino-humano. Era ali o ser humano observando aquilo que Deus estabeleceu, não colocar outros deuses além do nosso Deus e não chamar o nome de Deus em vão. As primeiras tábuas, aliás, tinham esses 4 mandamentos. Agora, a segunda tábua tinha 6 mandamentos, para completar os 10 mandamentos de Deus. E diz lá que era amor do ser humano para com o ser humano. Que lá fala honrar pai e mãe, não cobiçar coisa alheia, não matar, não roubar, não adulterar. Essa segunda tábua, ela representava o amor para com o próximo. O amor que a gente tem que ter para com o próximo. A gente não deve roubar a casa do próximo, a gente não deve tomar a esposa do próximo, a gente não deve roubar, a gente não deve matar e fazer outras coisas mais. Por isso que Jesus, quando falou, eu vou resumir os 10 mandamentos em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Então a gente tem que colocar isso em mente e na nossa vida começar a colocar em prática. Agora, uma coisa bem interessante que a gente tem que saber, porque a lei de Deus, de acordo com 1 Timóteo capítulo 1, verso 18, nós sabemos que a lei é boa. E se alguém a usa de forma adequada, ele é uma pessoa bem feliz. Uma das características que a gente vai analisar agora, sabe o que é? Que lá em Gênesis, na criação, Deus faz o homem à imagem e semelhança de Deus. Ele falou, façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Só que com a entrada do pecado, nós, como seres humanos, deixamos que esse pecado se enraizasse em nossa vida e fica difícil se a gente tentar combater esse pecado sozinho. Jesus no Êxodo, ele apresenta ali, já estava estabelecido também desde a eternidade, o caráter de Deus já vinha ali com Deus, e ele pede para Moisés prescrever esses 10 mandamentos em tábuas de pedra. Então ele coloca ali para o ser humano começar a observar esses mandamentos e voltar às origens de ser a imagem e semelhança de Deus em forma de caráter, ter Deus como nosso Deus onipotente, onipresente, onisciente, e também ter sempre em mente amar o próximo como a nós mesmos. Então a gente devemos colocar isso em mente. Ei, você precisa observar uma coisa. O que é que você está colocando na sua vida agora? Será que você tem um Deus na sua vida acima de Deus? A gente vê hoje que todas as formas de televisão, principalmente televisão a cabo, elas liberaram alguns tipos de canais. E tem vários tipos de canais que te afastam desse Deus maravilhoso. E a gente tem até uma série que a gente fica um pouco preocupado com muita juventude, que é a série chamada Lúcifer. Muitas pessoas costumam observar e assistir essas séries de Lúcifer. E muitas vezes não pegam a Bíblia para estudar a série maravilhosa que é sobre o nosso Deus, sobre o plano da criação, sobre o plano da redenção, sobre a volta de Jesus. Precisamos tirar mais tempo em observar aquilo que é eterno e não observar aquilo que é passageiro. Vamos colocar isso em mente, vamos guardar isso em nosso coração e permanecer firme nesse Deus maravilhoso. Que você decida a partir de hoje aprender mais sobre os 10 mandamentos de Deus, guardar em sua mente essa palavra e nunca desistir dos caminhos de Cristo. E se você está fora dos caminhos de Cristo, chegou a hora de você voltar, chegou a hora de você observar a lei e se firmar e ficar à imagem e semelhança de Cristo. Oremos conosco nesse exato momento. Senhor Deus e grande Pai, muito obrigado por essa mensagem, que o Teu Santo e Bom Espírito venha estar conosco nesse exato momento. Senhor, eu peço que o Senhor abençoe cada pessoa que está ouvindo esse vídeo nesse exato momento. Abençoa também, Senhor, a nossa vizinhança, abençoa também nossos amigos, abençoa também a equipe médica, Senhor, que está empenhada em trabalhando diante dessa pandemia, que o Senhor possa abençoá-lo, Senhor. Nos ajuda sempre a observar a Tua lei e a tentar imitar e ser a imagem e semelhança do Senhor em forma do caráter, do conhecimento da Tua santa lei. Fica conosco, é isso que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e glória a Deus.